Sábado, 30 de setembro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga. Aqui de novo, irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 14, diz o seguinte: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Amado, amada, o que eu quero me prender, vamos pensar um pouco nessa palavra zombavam. Os fariseus zombavam de Jesus. Bom, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando às pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas muito religiosas que valorizavam em extremo a tradição. Eles conheciam bem a palavra do Senhor. Sim, conheciam. Mas quando a palavra do Senhor era colocada em frente às tradições, eles ignoravam a palavra do Senhor e seguiam as tradições. Isso era uma característica dos fariseus. Por exemplo, coar um mosquito e engolir um camelo. Mateus 24 está escrito isso. Outra coisa, se eu puder dar para o meu pai, eu vou oferecer para Deus. Então deixe meu pai passar sufoco, meu pai e minha mãe, eu vou oferecer para Deus. Isso é a doutrina farisaica. Eles conheciam bem a palavra de Deus, mas anulavam a palavra de Deus por causa das tradições orais. Isso não lhe parece familiar? Hoje nós temos um grupo de pessoas que dizem que servem a Deus, conhecem a Deus, quer dizer, conhecem um pouco da palavra de Deus, mas quando as tradições e a palavra de Deus escrita são colocadas frente a frente, e eles têm que escolher entre as tradições e a palavra escrita, e o que eles fazem? Os fariseus de hoje, tem um outro nome hoje, sabe? Hoje o nome dado é outro. Mas o que os fariseus de hoje fazem? Eles fazem o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, está escrito isso aí, mas o escritor fulano de tal, o doutor teólogo fulano de tal, o senhor fulano de tal, escreveu assim, assim, assim. Então, isso aí prova que a Bíblia precisava de um ajuste, dizem eles. E aí o que eles fazem? Eles preferem ouvir as tradições. Não, nosso grupo, a nossa igreja é tradicional, a nossa igreja segue as tradições, porque o que está escrito não é o bastante, nós temos as tradições que nos auxiliam. Veja, essa é uma característica para você identificar o fariseu de hoje. Os fariseus não morreram, os fariseus não extinguiram, não acabou essa questão dos fariseus, estão aí hoje, infiltrados dentro do cristianismo. E no caso do Evangelho de Lucas, quando eles zombavam de Jesus, por que eles zombavam de Jesus? Porque Jesus estava acabando de explicar a parábola, aliás, estava explicando a questão das pessoas que se prendem a grana, dinheiro, money. Então, Jesus Cristo estava ensinando que nós devemos valorizar o reino de Deus e não a economia, o din-din, dinheiro. Só que os fariseus estavam ali perto observando. E o que Jesus estava falando ia de encontro. Tudo que Jesus Cristo estava falando era exatamente contrário aos que os fariseus praticavam. Jesus Cristo estava falando contra o amor ao dinheiro. Os fariseus amavam o dinheiro a ponto de explorar até as viúvas. Então, como Jesus estava falando a palavra que batia direto contra os fariseus, olha, observe uma coisa: Jesus Cristo não estava pregando para os fariseus. Jesus Cristo estava ensinando as pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor.
Mas os fariseus sentiram-se ofendidos. E qual foi a reação dos fariseus? Zombaram de Jesus. Escarneceram de Jesus. Observe, será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Eu vou facilitar para você. Quando eu e outras pessoas, servos de Deus, divulgamos a palavra de Deus, falamos aquilo que diz a palavra do Senhor, o servo de Deus está obedecendo a ordem de Jesus que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando. Mateus capítulo 28. Então é obrigação do servo de Deus ensinar a palavra de Deus. Mas tem um grupo de religiosos aí que dizem que a nossa igreja é tradicional, a nossa igreja tem tradição, nós somos os primeiros, nós somos os apostólicos. E essas pessoas começam a falar contra as pessoas que falam a palavra de Deus limpa. E eles estão escorados em quê? As tradições. Você os chama para estudar a Bíblia Sagrada, eles fogem de todas as maneiras. E quando se vem no aperto, eles buscam as tradições. Porque a nossa tradição diz assim. Isto é lamentável, mas não é novidade. Porque já desde o tempo de Jesus, os fariseus existem. Mudaram de nome. Agora não são mais chamados de fariseus. Hoje eles são um outro nome. Mas os fariseus existem. E tem uma outra coisa. Como é que eu vou identificar os fariseus? Primeiro, eles se apegam às tradições, como no tempo de Jesus, segundo Lucas. E outra, Lucas diz que eles zombavam de Jesus. Jesus estava ensinando a palavra de Deus e os fariseus zombavam de Jesus. Abra uma página da internet hoje, um grupo que estuda a palavra de Deus. Você vai encontrar de um lado alguém falando a palavra de Deus. E do outro lado você vai encontrar 1 ou 2 ou 10 pessoas deste grupo, fariseus de hoje, dizendo: a nossa igreja é tradicional, nós temos a tradição. Isso aí é para o povo de antigamente, isso aí é para o povo daquela época, porque agora a nossa igreja, a nossa tradição é uma coisa, uma característica desse povo. E a outra característica, igual está escrito em Lucas, zombam. Os fariseus de hoje, eles zombam se você posta alguma coisa que fala a verdade, porque eles não aceitam a verdade. E eles não buscam versículos bíblicos assim, que deixa claro. Eles tentam manusear, tentam manipular a palavra do Senhor. E quando não encontram o jeito, o que eles fazem? Se revoltam, zombam. Outros agridem verbalmente, outros dizem: olha, você é um servo do diabo, olha, você é um anticristo. E começam a atacar quem fala a palavra de Deus, igualzinho nos tempos dos evangelhos, igualzinho quando Jesus Cristo estava aqui. Então veja bem, irmão, irmã, você é um divulgador da palavra do Senhor, clara, limpa. Você fala a palavra de Deus sem mistura. Você não tem ranço de outra denominação. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você fala a palavra de Deus e te atiram pedras e te agridem. Glorifiquem a Deus, porque os fariseus estão aí e estarão até que Jesus volte para separar o joio do trigo. Fiquem em paz.